Doutor Inácio, eu descobri meu diagnóstico, osteonecrose da cabeça femoral. Só que eu não tenho ideia do que é isso, ninguém sabe me explicar direito, só me mandam ficar usando muleta e me dizem que não tenho o que fazer, que é só esperar o tempo. Eu preciso entender o meu problema para eu poder tratar. E mais, eu tenho curiosidade, eu queria saber como é que é essa doença, como é que fica, afinal de contas, o meu quadril, a minha cabeça do fêmur. Queria ver um caso real tratado. Você está nessa situação ou conhece alguém que está? Então esse vídeo é para você. Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho. Já são quase 15 anos de dedicação a estudar as técnicas mais inovadoras e minimamente invasivas para os problemas do quadril e do joelho. E claro que tudo que apresenta comprovação a gente traz aqui para vocês e também para oferecer no consultório para que os pacientes possam se curar, se tratar das suas doenças. Sempre o foco é devolver uma vida plena, sem limitações e sem dores para vocês. Então vamos lá. Esse vídeo de hoje, o intuito é fazer um compilado de maneira bem resumida, falar tudo de mais importante a respeito de osteonecrose, sem aprofundar em cada detalhezinho, porque senão não dá tempo, e mais, mostrar um caso real para vocês, o tratamento dentro do centro cirúrgico para vocês de um caso real, porque foi um caso que eu postei no Instagram e fez assim, deu uma repercussão absurda. Todo mundo comentou e todo mundo ficou interessado, porque muitos pacientes tinham curiosidade de ver isso. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Fazer esse resumão para vocês e mostrar esse exemplo que ficou muito bacana com esse vídeo lá no Instagram e as radiografias finais do caso para vocês verem também como é que fica. Lembrando que nesse vídeo a intenção é dar essa ideia geral, como eu falei, mas para quem quiser se aprofundar, quem sabe que tem o diagnóstico e quer entender bem melhor em detalhes os tratamentos, aqui no canal a gente tem 3 vídeos super completos e detalhados, explicando passo a passo, assim, apresentando a literatura de cada um dos principais graus de necrose e seus tratamentos. A gente vai explicar aqui nesse vídeo o que é isso aqui, mas no final do vídeo eu vou relembrá-los disso aqui, porque esses outros 3 vídeos estão bem detalhados e muito legais. E sempre pedindo para vocês que, se vocês se interessam por essa temática, doenças do quadril do joelho e mais, soluções para os problemas do quadril do joelho, já dá o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, tá sempre atualizado a respeito dos melhores tratamentos que existem para os problemas do quadril do joelho e está sempre espalhando isso aí para as pessoas para salvar vidas, que essa é a ideia, criar essa corrente do bem de espalhar conteúdo de qualidade. Vamos para o vídeo logo. Para iniciar, o que é osteonecrose da cabeça femoral, Inácio? Bom, osteonecrose, como o nome fala, é a morte do osso. O sinônimo seria um infarto do osso. Assim como tem um infarto no coração, um infarto, a morte de uma região da sua cabeça femoral por falta de suprimento sanguíneo. Não chegou sangue, esse osso morre. Só que a cabeça do fêmur é a região do teu quadril por onde todo o teu peso passa em cima. Então ela carrega uma carga muito grande. Ela precisa ser um osso rígido, denso, capaz de sustentar isso. Se eu tenho morte, esse osso fica fragilizado e aí nós temos todos os problemas consequentes do seu peso, da sua carga, passando em cima de uma região com o osso fragilizado que vai acabar desmoronando e aí você tem uma osteonecrose de um grau mais avançado que vai levar o seu quadril a ter artrose. Então, osteonecrose é a morte do osso da cabeça do fêmur por falta de sangue. E o que causa essa morte? O que causa essa falta de suprimento sanguíneo? Bom, as duas principais causas no mundo inteiro, em todos os trabalhos, uso de medicações corticoides ou corticosteroides. Um monte de medicações existem pertencentes a essa classe. As pessoas costumam utilizar muito essas medicações para tratar asma, sinusite, rinite, problemas de pele, lesões musculares ortopédicas, aquelas injeções que vai na farmácia e leva no bumbum, que melhora todos os sintomas durante uma semana ou alguns meses. Muitas vezes são injeções de corticoide. E o uso repetido desse tipo de medicação é a principal causa de osteonecrose. Na maioria dos trabalhos, fica alternando entre corticoide ou consumo de bebida alcoólica, etilismo, consumo de álcool. E atenção, não é como as pessoas pensam às vezes, mas eu só bebo um pouquinho, Inácio, mas eu não sou alcoólatra. Não é tanta quantidade assim, tá? A gente nem mesmo sabe dizer qual é o limite seguro para o consumo alcoólico. Então, algumas pessoas que têm predisposição podem fazer uma osteonecrose, seja da cabeça do fêmur ou de outros ossos, com consumos moderados de álcool, assim como as doses de corticoide. A gente sabe que existem pessoas que têm predisposição que com doses pequenas de uso de corticoide, por alguma dessas razões que eu falei, pode desenvolver osteonecrose. Então, duas principais causas, consumo de álcool e uso
de medicações corticoides. Mais recentemente, uma causa veio atordoar a todos nós, porque aumentou muito o número de necroses e muito a gravidade dessas necroses. O que vocês imaginam que é em 2022? Pós-Covid. Pois é, mais uma coisa que este vírus veio trazer pra gente, um risco aumentado de osteonecrose da cabeça femoral, tanto do próprio vírus em si, e especialmente nos casos mais graves, que requerem internação, como dos tratamentos necessários, muitas vezes, para que a pessoa se salve. Agora não tem tanto perigo mais, mas na fase que estava mais grave, eram utilizadas sim medicações corticoides para tentar salvar esses pacientes, e salvava, porque ele tem a sua indicação. No entanto, um efeito colateral pode ser a necrose da cabeça do fêmur. Outras causas? Tem sim. No nosso meio aqui no Brasil, e especialmente nos estados do Nordeste, a Bahia, por exemplo, é um estado que tem muitos casos de anemia falciforme. A anemia falciforme pode gerar osteonecrose da cabeça femoral. Uso de medicações que não sejam os corticoides, medicações utilizadas para tratar cânceres, quimioterápicos, às vezes medicações antirretrovirais utilizadas para tratar o HIV, todas elas podem gerar osteonecrose da cabeça femoral. Mais uma causa muito frequente no nosso meio, infelizmente, pós-trauma, pós-acidentes, após fraturas ou luxações do quadril, muitas vezes a cabeça do fêmur sai rompendo os vasos que levam o sangue para ela. E aí você tem um acidente de carro, a pessoa tem uma fratura no quadril e meses depois tem uma necrose da cabeça femoral. Após fratura de acetábulo, isso é muito frequente, seja pela fratura em si ou muitas vezes pelo tratamento necessário. A própria cirurgia tende a aumentar a chance de aqueles vasos que já estavam machucados serem também lesionados durante uma cirurgia, infelizmente, claro que não intencionalmente, e levaram a necrose da cabeça do fêmur. Além disso tudo, ainda tem algumas doenças endocrinológicas, principalmente, que podem levar a necrose da cabeça do fêmur. No entanto, é importante vocês saberem que cerca de 40% dos casos ficam sem diagnóstico estabelecido, e a gente chama de necrose idiopática, ou seja, necrose sem causa definida. Provavelmente a gente não descobriu ainda, mas um dia vai descobrir o que causa esses 40% que a gente não está descobrindo ainda. Sintomas. Como é que eu descubro que eu posso ter isso, Inácio? O principal sintoma é dor, só que é uma dor extremamente variável. E aí é que leva a um dos problemas, que é o atraso no diagnóstico. Então nem sempre a dor da necrose da cabeça do fêmur dói no quadril, onde as pessoas esperam que o quadril doa. Por exemplo, uma das principais regiões que começa a doer nos casos de necrose é o joelho. Muitas vezes o paciente tem dor somente no joelho e não descobre, não tem nada no joelho, faz os exames tudo normal. Quando vai investigar o quadril, tem um problema lá no quadril, mas que a dor estava se refletindo no joelho por conta de um nervo que nós temos que irradia essa dor do quadril para o joelho, chama nervo obturatório. Então é muito frequente que essa dor seja extremamente variável, tanto que ela oscile ao longo do período, como que doa em momentos que muitas vezes o paciente não espera, por exemplo, em repouso, à noite, na hora de dormir, como que doa nos lugares mais variados que imaginar. Dor lombar, dor no meio do bumbum, dor na lateral do quadril, depois dor na virilha, dor no pé da barriga, às vezes no joelho, então é extremamente variável. E muitas vezes dói durante um período quando a necrose está acontecendo. O paciente toma medicações por conta própria ou vai a algum serviço de saúde, não diagnostica, ela passa. E ele fica muito tempo bem, meses, anos, até que existe aquele colapso, ou seja, a cabeça desmorona, como eu falei para vocês, e aí a dor vem com tudo. Uma dor muito intensa, já por um estágio tardio da necrose. E a gente perdeu a chance de tratar nos casos iniciais. Por isso que o diagnóstico é tão importante e quanto mais precoce, melhor. E claro, quando você tem muita dor, você começa a ter uma série de limitações de não conseguir fazer as coisas da sua vida. Você não consegue mais praticar as atividades esportivas, não consegue mais ficar sentado muito tempo, não consegue fazer longas caminhadas, começa a mancar, ou seja, começa tudo a desandar dali para frente. Quem é que é acometido, Inácio? Qual o perfil do paciente? Tudo bem, pacientes que têm esses diagnósticos aí ou que usaram essas substâncias que você citou. Mas normalmente quem é? Bom, os homens são muito mais acometidos do que as mulheres por conta de necrose. Isso tem uma relação um pouco direta com o consumo de álcool. Os homens costumam consumir mais álcool do que as mulheres. E a faixa etária é especialmente na quarta década de vida, ou seja, entre 30 e 45 anos de idade é a população que é mais acometida. Não quer dizer que as mulheres não tenham, especialmente mulheres que têm doenças reumatológicas, é extremamente frequente. Mulheres com artrite reumatoide, mulheres com lúpus, assim como os homens, às vezes com espondilite anquilosante, apresentarem necrose da cabeça do fêmur. Não quer dizer que pessoas
Após os 50 anos de idade, 60 anos de idade, também não tenho, isso também acontece, assim como acontece uma necrose um pouco diferente, tá? Um tipo de necrose que nem entra nessa classificação, que é a doença de Legg-Calvé-Pertz, mas que é um tipo de necrose da cabeça do fêmur que acomete os pré-adolescentes, as crianças ali entre os seus 7 a 9 anos de vida, especialmente, 6 a 10, também podem ter esse outro tipo de necrose, mas que não é tanto o foco desse vídeo. Tá bom, Inácio? O mais importante, o que fazer? Bom, eu vou te dizer o mais importante, o que fazer? Alguma coisa, tá? Então, depois que teve o diagnóstico, é preciso se fazer algo, ou pelo menos esse é o meu conselho. Por que eu estou dizendo isso e pode parecer absurdo? Porque o que eu mais vejo relatado e vejo pessoas aqui no consultório chegando e falando é o que eu disse no primeiro minuto de vídeo. Pessoas que tiveram o diagnóstico, procuraram profissionais e ouviram desses profissionais a seguinte frase, o seguinte conceito: olha, você tem necrose, não tem o que fazer, é só esperar e em algum momento você vai precisar de uma prótese. Isso não é verdade. E esse paciente chega às vezes por meses utilizando muletas, bengalas, andador, seja lá o que for, porque parece que milagrosamente isso ia evitar um mal maior. Com a sua vida toda alterada, abandonaram todas as suas atividades. Vocês vejam que a maioria dos pacientes são pacientes jovens, no auge da vida produtiva, no momento de constituir a sua família, as suas bases laborais, criar patrimônio e aproveitar, curtir a vida, e pessoas que abandonam tudo isso para ficar usando muleta e esperando o tempo passar como foi orientado a elas. Não é assim que funciona, tá? A necrose, ela é dividida em vários estágios, em graus, grau 1, 2, 3, 4, depende da classificação, mas a classificação mais clássica são esses 4 graus, sendo que o que é mais importante é se houve esse desmoronamento da cabeça, esse colapso, essa fratura subcondral ou perda da esfericidade da cabeça femoral. Esses termos todos são mais ou menos sinônimos, eles vêm escritos nas ressonâncias, nas radiografias. Olha, colapso, achatamento, fratura subcondral, desmoronamento não vem, mas as pessoas falam. Perda de esfericidade, tudo isso quer dizer a mesma coisa, que é uma cabeça que era redondinha, por não ter um suporte ósseo, e essa zona estava morta, ela desaba, tá? Esse é o grande diferencial, ou seja, antes disso acontecer, nós temos as necroses grau 1 e grau 2. Essas são as necroses potencialmente curáveis. Então, nós temos tratamentos com capacidade de fazer essa necrose se estabilizar ou até regredir e fazer com que este paciente talvez não precise de uma prótese de quadril nunca, ou pelo menos nos próximos muitos anos. No trabalho mais clássico, o autor avaliou 30 anos e 76% dos pacientes não precisaram de uma prótese de quadril em 30 anos quando realizaram este tratamento específico. E para os outros pacientes, para os outros casos onde já houve esse achatamento, esse colapso, ou seja, a partir do colapso da fratura subcondral, nós temos o grau 3 e 4, necroses mais graves. Também há tratamento, há solução. Dificilmente a gente fala em reversão, em cura, mas nós falamos em solução. E a melhor solução de toda a medicina, que chama-se prótese de quadril. Os resultados são absolutamente fantásticos, especialmente para o perfil do paciente com necrose, que é um paciente normalmente jovem, forte, que idealmente não ficou muito tempo sofrendo, ou seja, são as melhores recuperações, as mais rápidas. Quando a gente associa esse perfil desse paciente com as técnicas minimamente invasivas, esse é um paciente que um mês após a cirurgia, ninguém disse que ele operou mais, muitas vezes nem ele lembra mais, a sua vida já foi retomada e ele já está feliz, tendo esquecido aquele problema, necrose do quadril que ficou para trás. Ah, Inácio, explica mais aí dos tratamentos. Não. Esse vídeo não é para isso. O que eu falei para vocês no começo? Nós temos 3 vídeos aqui no canal. Um vídeo em que eu explico detalhadamente o tratamento da necrose grau 2, ou seja, salvar a cabeça femoral, potencial cura, reversão ou estabilização durante muitas décadas. Esse é um vídeo. E os outros 2 vídeos, um para grau 3, com tratamentos paliativos para quem não quer ou não pode operar, e grau 4, com a solução mais fantástica de toda a medicina, claro que eu sou um fã dela, que é a prótese de quadril que eu falei para vocês agora. Então, quem quiser saber em detalhes sobre esses tratamentos, sugiro fortemente que assista cada um desses vídeos para o seu próprio caso. Agora, vamos mostrar para vocês o exemplo real que eu falei que teria, tá? Vou colocar aqui na lateral um vídeo que foi gravado dentro do centro cirúrgico, claro, sem expor ninguém, jamais a gente exporia o paciente ou até mesmo as pessoas que trabalham ali, com o único intuito de mostrar para vocês o que acontece com a cabeça femoral
com uma necrose avançada. Neste caso foi uma necrose pós-Covid, uma necrose muito grande, para servir de alerta, intuito puramente educativo. Não aparece sangue, não aparece imagens muito grotescas, mas se você é muito sensível, acho que talvez você não vai gostar de ver isso aqui, porque eu mostro a cabeça femoral, tá certo? Vamos pro vídeo para vocês entenderem de dentro do centro cirúrgico do momento de uma cirurgia de prótese de quadril que mudou a vida deste paciente. Olha só. Então vocês vejam o alerta que a gente vem dando há mais de um ano. Mais um caso de osteonecrose da cabeça femoral, osteonecrose grave, avançada, com grande área de acometimento e rápida evolução pós-Covid. Que a gente sempre fala, se você teve Covid, ainda mais Covid grave, que precisou ficar internado, sentiu dor no quadril, não deixa de procurar um especialista. Vocês vejam que interessante que são necroses que muitas vezes aparecem na ressonância como sem colapso. Mas quando a gente pega para avaliar aqui, você vê claramente a delimitação da área de necrose. Ou seja, isso aqui é um colapso que não aparece na ressonância muitas vezes, mas a gente vê uma zona de osso fofo, morto, cartilagem sem suporte. É a fratura subcondral ou colapso. E aí vocês vejam que eu venho com um bisturi cortando a cartilagem na região onde está morto o osso abaixo. Isso aqui é algo que é impossível fazer numa cabeça femoral saudável, tá? Numa cabeça femoral saudável, a cartilagem, além de estar com outro aspecto, branca, brilhante, sem lesões, ela é completamente aderida a um osso sadio, um osso duro. Você nunca consegue fazer isso que eu estou fazendo, cortando com um bisturi com essa facilidade. Eu só estou cortando com bisturi, vejam como é que eu coloco uma pinça por baixo, porque não existe osso ali, é uma área, um vão, vamos dizer assim, uma área sem suporte estrutural. É um buraco que a gente tem ali, vocês vão ver. Olha a facilidade que eu coloco a pinça e eu descasco a cabeça. Olha só. Olha essa região de osso completamente morto, falta de osso, na verdade. Isso é o colapso que eu descrevi no vídeo para vocês. Olha que tragédia. Impressionante, né? Esse vídeo foi muito marcante, assim, muita gente ficou abismada quando viu isso, falou, nossa senhora, então é isso que eu tenho, agora eu entendi. Mas é importante vocês focarem no principal. Olha só o resultado do tratamento desse paciente, tá? Que é uma prótese de quadril colocada, mantendo os dois quadris, as duas pernas completamente simétricas, mantendo as mesmas relações biomecânicas, um quadril idêntico ao outro em termos mecânicos e também, olha só, respeitando o planejamento pré-operatório que a gente faz, ou seja, igualzinho a gente planejou, é como a gente coloca a prótese de quadril e esse paciente está feliz da vida, esse problema acabou da vida dele, ele retomou a sua vida, voltou para a sua cidade com 10 dias de cirurgia e está muito bem, obrigado, tá? Então isso é muito importante que vocês entendam, que existe solução. Aqui neste caso a gente mostrou um caso de necrose pós-Covid, mas esse aspecto da cabeça a gente vê em qualquer uma das outras causas que eu citei aqui no vídeo, tá? É muito marcante, chocante o aspecto, o que a necrose faz com o osso. Isso dói demais, muitos de vocês sabem do que eu estou falando, o importante é buscar a solução. E já que estamos falando disso, vamos concluir com o que é mais relevante desse vídeo, que é o diagnóstico da necrose é muito importante e deve ser o mais precoce possível. Por isso, não pode negligenciar sintomas de dor no quadril, na lombar, no joelho. Se você é um paciente com alguma dessas características que eu citei aqui no vídeo, procure um médico. É preciso fazer uma ressonância magnética. A ressonância magnética é o exame que detecta mais precocemente o diagnóstico de necrose. A radiografia pega em fases mais avançadas. Isso é uma pergunta muito frequente, um tópico muito relevante também. A tomografia é a que primeiro detecta o colapso da cabeça femoral, mas diagnostique. Por quê? Tempo é ouro. Após diagnosticar, o início do tratamento também precocemente é o que pode salvar a sua cabeça femoral e devolver a sua vida mais precocemente, ou, se a melhor opção for para uma artroplastia, te devolverá mais rapidamente uma vida plena, tendo resolvido por definitivo o problema da necrose, mesmo que seja com uma prótese de quadril, mas com resultados fantásticos. Porque este é o outro aspecto mais relevante do vídeo, que você não precisa se desesperar. O diagnóstico de necrose é um diagnóstico muito marcante para o paciente, porque ele é completamente inesperado. É um paciente que estava bem até ontem, de uma hora para outra descobre isso, e o nome é muito marcante. Então os pacientes chegam mentalmente muito abalados, muitos chegam no consultório chorando, desesperados.
não se desesperem. O recado mais importante é, seja qual for o tratamento, seja uma tentativa de preservação da cabeça, seja a solução definitiva como uma prótese de quadril, você será feliz, você voltará a ter uma vida absolutamente como você deseja e como deve ser. Claro, se tudo der certo, mas como dá na imensa maioria dos casos. Então, não fique desesperado. É um apelo que eu faço. Procure sim um especialista, alguém que esteja habituado a tratar necrose da cabeça femoral, que faça muitos tratamentos desses, converse, estude e faça o seu melhor. Encontre o melhor profissional do qual você confie plenamente e prossiga para o tratamento, porque você vai ter a sua vida retomada novamente. Importante destacar que esse conteúdo que eu trouxe para cá, o pessoal que me segue lá no Instagram já sabia dele há muito tempo. Vocês vejam que foi um vídeo que eu gravei para o Instagram no dia, no centro cirúrgico, e foi tão relevante que eu resolvi trazer para cá também, mas eu não consigo fazer isso com todos os conteúdos de lá. Então, sugiro fortemente que se você quer acompanhar esse formato, esse modelo, tipos de conteúdos diferentes, ou seja, que mostram mais o dia a dia do cirurgião de quadril e os resultados de alguns pacientes, me siga lá no Instagram também. Você não vai se arrepender, é um conteúdo complementar a esse do YouTube. E peço sempre para que você, se não está inscrito aqui ainda, se inscreva, apoie esse canal, faça esse canal crescer, porque isso transforma esse conteúdo num conteúdo mais relevante e o YouTube começa a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que precisam. Logo, você vai estar ajudando um monte de gente que está precisando e sofrendo. Espalhe esse conteúdo você também, através do compartilhamento, copie aqui no compartilhar, copie o link, espalha nos seus grupos de WhatsApp, mas só o fato de você se inscrever e dar a sua curtida já faz com que naturalmente o YouTube aconselhe este conteúdo para mais gente. Muito obrigado, até o próximo vídeo.